Prepare-se para se surpreender com a existência de criaturas verdadeiramente colossais, que parecem ter sido manipuladas digitalmente para se tornarem animais de proporções gigantescas, desafiando completamente a sua capacidade de imaginação. Descubra agora mesmo os 10 animais gigantes que você não conseguirá acreditar que realmente existem nos dias de hoje. Minhocas. As minhocas são notoriamente sujas quando as observamos de perto. Uma minhoca comum tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento na sua fase adulta, com um peso médio de 0,8 a 10 gramas. No entanto, essa variante pode crescer tremendamente mais e ter cerca de 3 polegadas de diâmetro. Elas podem facilmente ser confundidas com a serpente adulta. Essas criaturas assustadoras não são encontradas com frequência, pois habitam somente nas profundezas naturais ao redor do vulcão Sumaco. Se você acha que as minhocas semelhantes a cobras eram assustadoras, espere até descobrir o que está espreitando nas profundezas dos oceanos. Arraia gigante de água doce. As arraias de água doce gigantes são suficientemente perigosas, mas quando você se depara com uma delas, que mede mais de 4 metros de comprimento e pesa meia tonelada, meu amigo, você terá um grande problema. Essas criaturas são encontradas nas profundezas do mar, e a maioria dos mergulhadores usa traje de proteção caso se deparem com elas, ou com qualquer outra das criaturas perigosas que habitam as águas. Mas por que eles são tão temidos se esses animais não são agressivos? Na verdade, se você encontrar um, provavelmente ele irá para longe. No entanto, eles possuem um dos venenos mais desagradáveis do mundo. E essa espécie superdimensionada em particular tem a capacidade de quebrar os seus ossos com o seu ferrão. Caranguejo japonês. O caranguejo de maior tamanho do mundo e também o mais valioso possui quase 4 metros de comprimento, quando suas garras estão totalmente esticadas. No entanto, é altamente improvável que você se depare com um, pois eles residem nas profundezas das águas. Para obtê-los, será necessário pescá-los especificamente e será preciso um equipamento especial. Uma vez que suas garras afiadas pegarem você, podem causar ferimentos. No entanto, aparentemente, eles são saborosos o suficiente para justificar o risco. Se você deseja saborear um caranguejo-aranha japonês em sua próxima refeição, vá até Okinawa e devido aos seus sonhos, por um valor de $500. Moscas midas. É algo que ninguém gosta. As moscas estão sempre rodando, seja em seu rosto ou pairando ao redor da comida. É terrível. Elas sempre emitem aqueles zumbidos irritantes. Os sons desses insetos minúsculos podem ser por si só um incômodo. Agora, imagine uma mosca que é 4 vezes maior do que uma mosca comum e muito mais obstinada. Estamos falando da mosca Midas. Ela pode chegar a ter 10 centímetros de comprimento e uma envergadura de 6 centímetros. Mas a boa notícia é que ela é encontrada apenas em áreas áridas, não em qualquer lugar. Sapo Golias. Agora, eu não sei sobre você, mas sapos definitivamente não são a minha preferência. Algumas pessoas podem argumentar que eles são fofos e adoráveis, mas eu simplesmente não consigo enxergar dessa forma, então prefiro manter a minha distância. No entanto, com o objetivo de entreter, eu fiz uma pesquisa sobre esses anfíbios massivos, que são raros e únicos à sua maneira. O sapo Golias é o maior sapo do mundo, capaz de alcançar um comprimento de até 32 centímetros e um peso de 4 quilos. Eles só podem ser encontrados ao longo do Equador, na região oeste da África. Essas criaturas não são perigosas e podem viver até 21 anos em cativeiro, embora na natureza morram jovens, sendo vítimas de lagartos gigantes e crocodilos. Salamandra gigante chinesa. A salamandra é o maior anfíbio do mundo e também a criatura mais estranha em termos de aparência. Se olhar mais perto, você poderia pensar que estava vendo uma criação extremamente criativa de um filme de ficção científica. Essas criaturas enormes são espetaculares e não há nada como elas. Infelizmente, elas estão altamente ameaçadas e quase extintas. As que existem hoje nem sequer alcançam todo o seu potencial de crescimento, chegando a atingir apenas 2 metros. Coelho gigante. Quem poderia imaginar que um coelho poderia ser tão grande quanto um cão de tamanho médio? Mas eles existem, veja por si mesmo. O Flamengo é o maior coelho do mundo e pode pesar até 6 quilos. Eles são grandes e adoráveis, e sim, você pode ter até um como um animal de estimação. Esses coelhos gigantes fofos parecem ter saído de um conto de fadas. São bastante populares na indústria de criação e frequentemente são usados para produzir coelhos maiores e com pelos especiais. No entanto, eles não são criados para consumo, pois demoram muito para crescer. Quem aí gostaria de alimentar essas adoráveis criaturinhas de pelúcia? Mega morcego. Se você é um fã de morcegos, saiba que existe um tipo extremamente raro de mega morcego, que é o maior do mundo. Localizado no coração da África, eles adoram se abrigar em cavernas, em florestas densas e só saem durante a noite.
A envergadura desses morcegos chega a impressionante 2 metros de largura. No entanto, eles não são agressivos. Mesmo assim, é necessário lidar com eles com extrema cautela, pois eles carregam algumas doenças mais perigosas do planeta. Infelizmente, essas criaturas também estão enfrentando a ameaça da extinção, devido ao desmatamento e à caça ilegal. Caracol africano gigante. São diversos caracóis africanos gigantes, que são encontrados principalmente na África Ocidental. Esses em particular é o maior deles e pode crescer até 21 centímetros de comprimento. Se você sente náuseas com esse tipo de criatura, é melhor usar sapatos se estiver planejando viajar para lá. Esses caracóis são vorazes quando se trata de se alimentar e podem causar danos graves. No entanto, ainda existem pessoas que os mantêm como animais de estimação, e os corajosos até cozinham e os comem. Aparentemente, eles são considerados uma iguaria, mas eu pessoalmente não arriscaria experimentar. Caravela portuguesa. Essa criatura não lhe parece estranha, como algum tipo de alienígena? Bem, eu não sei o que poderia ser mais estranho até agora nessa coleção. O que a torna tão peculiar é uma colônia de animais diversos trabalhando em harmonia. Esses animais não podem ser separados uns dos outros, caso contrário, deixarão de existir. Possuem tentáculos que podem chegar até 50 metros de comprimento e um veneno dolorido. Essa espécie já causou mais de 10 mil picadas somente na Austrália. Uma picada pode causar uma dor intensa que dura entre 1 e 3 horas, porém não é fatal, a menos que se tenha alergia ao veneno. Pode-se encontrar mais dessas criaturas nas profundezas marinhas das águas australianas. Água-viva Namura. Os oceanos abrigam algumas criaturas estranhas que parecem até irreais. Uma delas é a gigantesca água-viva. Quando totalmente desenvolvida, ultrapassa a altura de um homem comum. Além disso, elas chegam a pesar mais de 200 quilos. Essas criaturas aquáticas são impressionantes, porém, os cientistas estão preocupados com o rápido aumento de sua população. Em um incidente ocorrido em 2009, uma embarcação de pesca de 10 toneladas foi virada quando a tripulação tentou recolher uma rede com alguns peixes e dezenas dessas águas-vivas. Recentemente, um mergulhador em águas profundas ficou preso debaixo d'água, quando 2 águas-vivas surgiram acima dele. Ele não conseguia nadar até a superfície e estava quase sem oxigênio, até que recebeu a ajuda da sua equipe. Atualmente, em colaboração com o governo, está sendo feitos esforços para encontrar uma solução para esse problema, pois a situação só está piorando. Grilo gigante. Não sei quanto a você, mas os insetos não são exatamente os meus favoritos. Os pequenos já são assustadores o suficiente. Agora imagine um grilo mega superdimensionado aparecendo no seu gramado. Existem 11 espécies desses gigantes, muito maiores do que os insetos comuns. Eles podem chegar a medir até 25 centímetros de comprimento. Sim, um inseto inteiro com 25 centímetros de comprimento. Graças a Deus, eles só vivem em uma parte específica do mundo. Você só pode encontrá-los em pequenas ilhas ao largo da costa principal. Rato wasabi. A maioria das pessoas vê os ratos e imediatamente grita, pula ou corre. Mas e se eu lhe dissesse que há um rato que não tem medo dos seres humanos? Não importa o que você faça, esse rato não vai se esconder. Esse rato incomum é conhecido como Woodley rato, descoberto apenas em 2009 durante a filmagem de um documentário da BBC, durante uma exploração detalhada de uma cratera. Eles fizeram uma descoberta surpreendente. Esse rato, vivendo nas profundezas do vulcão, medindo cerca de 32 polegadas de comprimento e pesando cerca de 4 libras, esses ratos são incrivelmente dóceis. No entanto, carregam consigo uma infinidade de doenças. Felizmente, eles só podem ser encontrados nessa região específica. Você sabe qual é esse animal? Se você disse uma anaconda, então você está correto. Essa cobra, em particular, foi encontrada em uma manhã em uma fazenda abandonada na Índia. Um menino saiu de casa pela manhã para brincar com seus amigos e se deparou com o que poderia ser o seu pior pesadelo. Ele correu de volta para casa e chamou seus pais para a cena, que posteriormente alertaram toda a vila. A cobra estava deitada ali, passando por um processo de ectíase, durante o qual poderia ficar imóvel por vários dias, enquanto se desfaz a sua pele externa. Mais tarde, eles tiveram que encontrar uma maneira de contê-la, pois representava uma ameaça real para a comunidade. A cobra media 8 metros de comprimento e pesava quase 230 quilos. O tamanho dessa criatura enorme permitia que ela consumisse até 3 seres humanos em uma refeição. As autoridades da vida selvagem interviram e capturaram a cobra, um processo que levou horas. Essa foi a maior anaconda já vista na região, que é propensa de grandes cobras. No mundo jamais foi testemunhada uma cobra tão imensa. Vespa gigante asiática. A vespa gigante asiática é a maior vespa do mundo, com envergadura de mais de 7 centímetros. Ela é nativa das partes tropicais da Ásia Oriental. O veneno dessa vespa é tão potente que quando alguma dessas vespas picam uma pessoa, pode resultar em óbito. Na verdade, em 2013, esse inseto causou uma violência mortal,
tirando a vida de 42 pessoas e ferindo outras 1.600 em 3 cidades chinesas. Em resumo, se você avistar esse inseto, corra pela sua vida. E se você assistiu até aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para ser o primeiro a saber quando um vídeo for lançado. Agradecemos por assistir e até a próxima.